Olá, bem-vindo a mais um vídeo, o primeiro deste ano 2023, e neste vídeo vou-te mostrar como podes criar um calendário disponível para marcar os compromissos todos os meses. Até já! Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar então no primeiro vídeo deste ano como podes criar um calendário em que vamos aplicar a formatação condicional, mas essencialmente consegues ver cada mês de uma forma dinâmica e marcar aqui alguns compromissos para ficarem assinalados no teu calendário. Então vou-te mostrar passo a passo como é que podes fazer este calendário e vais ver que é muito simples com a função sequência, que é a principal função que nós vamos utilizar aqui neste nosso modelo. Então vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que se faz então este tutorial. Muito bem, já estou então no nosso ecrã, tenho aqui um primeiro livro e de base só precisas ter aqui algumas indicações. Então, primeiro de tudo, tenho aqui uma lista com datas que correspondem aos feriados de 2023 e tenho aqui uma descrição de cada dia que nós vamos ter para o feriado. Depois tenho aqui uma lista com meses e tenho aqui uma hiperligação para uma imagem que é apenas um logotipo, o que significa que vamos utilizar também a nova função imagem para podermos inserir uma imagem dentro do nosso fecheiro e esta imagem naturalmente também será uma imagem dinâmica, significa que o link pode mudar e alteras o link e podes colocar, por exemplo, uma imagem tua ou um logotipo da tua empresa. Então, esta folha vai ser a folha auxiliar, por isso eu vou-lhe já chamar aqui AUX, Enter, e o meu calendário vai ser colocado numa nova folha, por isso vou inserir uma segunda folha e tenho então o meu calendário, ok, já está, calendário. Muito bem, então agora vamos definir aqui alguns nomes que vão ser úteis para podermos fazer aqui os cálculos de uma forma mais simplificada. Então, podemos converter este intervalo numa tabela, embora não seja fundamental, porque nós vamos precisar vai ser apenas a lista das datas dos feriados, mas uma tabela é sempre bom porque se quiseres acrescentar mais feriados, feriados regionais, por exemplo, etc. Então, eu acrescento aqui os dados como uma tabela, esta tabela vou-lhe chamar tabela feriados, ok? Mas, essencialmente, a este intervalo é que eu lhe vou dar aqui o nome e vou-lhe chamar, neste caso, apenas os feriados ou as datas dos feriados, ok? Por isso, vamos ter aqui, por exemplo, datas feriados. Vou selecionar então aqui o meu intervalo e só este nome vai ser então datas feriados. Ok, só esta parte. Depois, vou também dar um nome aqui a este intervalo, que vão ser os meses. Então vamos ter um nome que vamos chamar-lhe nome do mês, ou os meses, por exemplo. Os meses do ano, meses. E vou também dar um nome a esta célula, que vai ser a célula da nossa imagem. E por isso vai ser o link da imagem. Ok, então temos tudo o que precisamos para podermos definir o nosso calendário. E vamos começar então a definir o calendário aqui na folha do calendário. Então eu vou começar por colocar aqui na célula B2, por exemplo, ano, e na célula B3 vou colocar mês. Vais ver que este tutorial, apesar de ser um bocadinho longo, vai ser bastante simples para nós podermos colocar aqui os valores. Então o ano vamos começar por 2023, obviamente aqui mudas depois o ano conforme quiseres, e aqui vamos começar já por definir uma lista pendente para obtermos então os meses. Então o vosso separador de dados, validação de dados, vai ser uma validação do tipo lista e a nossa lista vai ser então, vou utilizar o F3 porque temos aqui os meses, vai ser igual à palavra meses, onde nós temos os nossos meses atribuídos. Vou fazer OK e temos então os nossos meses aqui definidos. Vou então escolher janeiro, vou alinhar este ao centro porque no tutorial vou também dar-te algumas dicas de formatação, mas vamos pôr isto alinhado para já e para já é o suficiente. Ok, então vamos começar por definir já uma sequência dos dias em que vamos utilizar aqui a função sequência para criar esta série de valores. Antes disso, deixa-me só dar aqui também alguns nomes. Este é o ano de início, e aqui vamos ter o nome do mês, ok? E vou voltar aqui à minha folha auxiliar, porque eu quero que o nome do mês seja atribuído um número, ou seja, com a função corresponder, por exemplo, ou com a função índice, melhor ainda, vamos ter a indicação da posição do mês. Aliás, a função corresponder serve perfeitamente, nem precisamos da função índice aqui, porque com a função corresponder vamos obter
basicamente a posição do mês que nós queremos. Então vou colocar aqui na folha auxiliar a função corresponder, eu vou procurar a palavra nome do mês, que é o nome que está atribuído na outra folha, vou procurar aqui na matriz dos meses e vou então indicar a correspondência exata. Ok, tenho então aqui o mês 1 e esta célula, para não andar a saltar de uma folha para a outra, vou também dar o nome, que vai ser então o número do mês. Ok, então temos agora sim todos os preparativos para começarmos a criar o nosso calendário e vamos então começar a criar o nosso calendário. Vou então posicionar o cursor aqui na célula B5 e aquilo que eu quero fazer é criar uma sequência e essa sequência vai ser então um conjunto de valores, sequência, quem tiver em inglês função sequence, e vamos ter uma sequência de uma linha e de 7 colunas, porque é 7 colunas que eu quero os 7 dias da semana, basicamente, ok? Mas o nosso início da sequência vai ser então uma data e essa data vai ser utilizada com a função data, porque assim podemos colocar o dia específico que nós queremos colocar e a parte do ano e do mês vão ser dinâmicas. Então, para selecionarmos a função data e os seus valores, vamos ter então o ano de início, temos aqui o nome, é sempre mais fácil de colocarmos. Depois queremos o número do mês, e o número do mês está na outra folha, por isso é o número do mês, mês 1, neste caso para janeiro. E depois queremos o dia 1. E vamos confirmar aqui, é só fechar o parênteses, o segundo parênteses, e temos então aqui as nossas datas. Eu vou já colocar isto com um formato personalizado. Vou já colocar o formato personalizado para se ver os dias da semana. Aliás, primeiro, como data, para ver então a data, 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro até dia 7 de janeiro, os primeiros 7 dias do ano. Mas eu vou colocar isto então com o formato personalizado. E vou colocar então dias da semana, ou seja, 4Ds para se ver os dias da semana. Então, como podes ver, à data que eu estou a gravar o tutorial, neste caso estamos no dia 2, por isso ontem foi dia 1, domingo, e temos então aqui os dias da semana corretos. Se quiseres, podes ter o calendário feito desta forma, mas eu quero que o calendário comece à segunda-feira. Então, para começar à segunda-feira, eu vou ter que criar o dia da semana a contar com a segunda-feira, para depois subtrair a minha data quantos dias para trás para chegar à segunda-feira, ok? O que significa que o calendário vai ter então, por exemplo, algumas datas que ainda podem ser do mês anterior e vai ter algumas datas que podem ser do mês a seguir. O que é interessante, porque assim temos o calendário todo preenchido e sempre a começar à segunda-feira, mas depois através da formatação condicional é que vamos colocar isto com o aspecto. Com o aspecto que nós queremos para os dias úteis do mês ficarem então definidos, ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Basicamente, é este valor, é esta data. Vou tirar aqui o parênteses, porque neste caso, a minha sequência, a data de início, vai ser subtraído o dia da semana. Este dia da semana vai começar com a função data outra vez, ou seja, vamos ter uma data, neste caso, e a data vão ser os primeiros 7 dias do ano, ok? Ou seja, o 7º dia do ano. Então vamos ter o ano de início, mais uma vez, ano início, ok? Assim está melhor. Queremos o número do mês à mesma, mas agora queremos o 7º dia, ok? Mas este número da semana, nós queremos que o método seja, então, o primeiro dia à segunda-feira, ok? E neste caso, vamos então fechar e fechar a sequência para obtermos então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E se eu voltar a mostrar-te as datas, o que estamos a fazer é tirar os dias que estão até à segunda-feira, a primeira segunda-feira, o que significa que algumas datas aqui, como podes ver, será então o dia 26 do 12, que foi a segunda-feira, 27, 28, 29, 30, 31 e o domingo então dia 1, ok? Mas vou voltar então a ter o formato segunda, terça, quarta, quinta, sexta e esta lógica está feita para os dias da semana. Como podes ver, agora vai ser muito mais simples aplicarmos o calendário, até porque com a função sequência, aliás, com esta lógica que nós temos aqui, podemos reaproveitar a nossa função sequência e se eu colocar a minha função aqui, mas agora devolver 4, 5, 6 semanas, eu vou colocar 6 semanas, porque há meses que têm 5, outros têm 4 e então temos sempre uma semana antes e uma semana depois, por isso vou colocar 6 linhas para definir então a minha sequência. E se eu fizer Enter, tenho então as minhas datas e vamos ver então aqui as nossas datas com o formato
de data e, como podes ver, temos então aqui o nosso calendário já bem estruturado. Deixa-me só abrir aqui um espacinho para termos o dia da semana e as datas passadas. As datas vou aumentar um pouco o tamanho das linhas, vou alinhar aqui ao centro e no topo, e este valor também vou ajustar aqui um pouco para ter então os dias da semana. Mas já vou me dedicar à parte da formatação. Deixa-me só colocar se calhar um bocadinho mais de espaço e temos então aqui a nossa formatação já para os dias do mês. Então o que é que nós temos de fazer agora? Quero indicar os feriados, quero indicar, por exemplo, quando é que um dia corresponde ao mês atual ou não corresponde ao mês atual, ok? Então, tudo isto vai ser feito com formatação condicional. E vamos começar por perceber se este dia corresponde então ao mês atual ou não, ok? Então, vamos aplicar a formatação condicional e na formatação condicional vamos aplicar aqui uma regra em que vamos perceber se o mês da nossa primeira célula é igual ao número do mês. Se for, vai ter uma determinada cor. Se for diferente, vai ter outra cor, ok? Então vão ser as duas primeiras fórmulas que nós vamos fazer para aplicarmos aqui a nossa formatação. Vou então selecionar o meu intervalo, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula e vamos então perguntar se o mês desta célula, e a célula é toda solta, é igual ao número do mês. Vamos utilizar o nome com F3, mais fácil, para não haver erros. E se isto acontecer, vamos ter então aqui, por exemplo, o tipo de letra a negrito e uma cor assim verde escura, por exemplo, e é suficiente. Ok? E aplicar. Muito bem, então temos aqui os dias que correspondem ao mês com uma cor diferente. Se calhar vou pôr um verde mais claro para se conseguir ver um bocadinho melhor. Editar a regra, formatar. Ok, este verde. Muito bem, então assim já se notam os dias que correspondem ao mês atual. E se eu mudar o mês, por exemplo, para abril, já tenho então o dia 1 de abril até ao dia 30 de abril e está ok. Então vamos voltar a janeiro e agora vamos formatar os outros dias que são diferentes, ou seja, aqueles que não fazem parte do mês. A lógica é a mesma, por isso vou gerir a regra, criar uma nova regra, mas vou duplicar esta porque é exatamente a mesma lógica, por isso se eu duplicar a minha regra é só colocar aqui o valor diferente do número do mês. Então vamos pôr aqui uma cor assim tipo cinzento para o dia ficar meio invisível. Aplicar e ok. Muito bem, então os dias que correspondem ao mês estão definidos e os dias que não correspondem ao mês não estarão definidos. Agora vem a parte dos feriados, ou seja, se eu quiser representar algum dia que seja feriado, então vou ter que fazer a função OU para comparar a minha data, ou seja, a minha primeira célula, com todos os feriados que existem, ok? Então, vamos lá por partes, vamos definir aqui novamente o nosso calendário, formatação condicional, nova regra, e a minha fórmula vai ser então igual a O, e eu vou perguntar se a minha célula B7 é igual à célula A2, ok? E agora vou comparar esta B7 com todas as outras células dos feriados. Por isso, nada melhor do que fazer copy-paste, para poupar algum tempo. Neste caso será o A3, A4 e vai até ao A14. Por isso, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12, 13 e 14. Ok, então se encontrarmos um feriado, vamos por exemplo formatar com um preenchimento assim a cinzento escuro, o tipo de letra a negrito e a branco. Vou confirmar, ok para confirmar. E então, dia 1 é feriado, vamos aqui a abril, que já temos alguns feriados. Abril, temos o dia 7, sexta-feira, domingo, 25 e o 1º de maio, apesar de não fazer parte do mês, temos aqui também o valor, ok? Muito bem.
Então o calendário está praticamente definido. Vamos só criar aqui uma zona para compromissos, a descrição dos compromissos, inserir imagem e colocar uma pequena zona para notas. Então vamos lá colocar, por exemplo, aqui, compromissos. E nestas células vamos definir um compromisso para ele ficar destacado no nosso calendário. Então, da mesma forma que fizemos a formatação para os feriados, os compromissos é exatamente a mesma lógica. Então, basicamente, vamos criar uma nova regra e vamos utilizar a função ou novamente e vamos perguntar se esta data, se B7, é igual a algumas datas que eu colocar aqui. A primeira, J7, e vou ter só 4 ou 5 compromissos, não vale a pena ter muitos, mas podes ter aqueles que quiseres, J8, J9, 10, 11, 12, até ao J12. 10, 11, 12. E vamos formatar. Vamos colocar aqui um preenchimento a verde, o tipo letra a negrito e a verde escuro, um verde mais escuro. Fazemos OK. E vou então testar em janeiro, se eu tiver um determinado compromisso, dia 16 do 1, por exemplo. Aliás, agora tenho que aplicar isto no sítio certo, não é? Gerir regras e vamos aplicar isto, não neste intervalo, mas neste intervalo, como é óbvio. Ok, a regra é a mesma, vamos confirmar e falta trancar a nossa célula. Vou definir as células trancadas, exatamente. Esta é a célula correta, B7, e vou então copiar a célula B7. Ainda bem que apareceu esta lógica, porque para perceberes que se não trancares bem as células, obviamente a formatação fica completamente desorientada, e é o caso. Então B7, 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 fazemos OK, aplicar, e agora sim, tem aqui o 16 de janeiro, vamos ter por exemplo mais um dia 21 de janeiro, OK, e por exemplo o dia 26 de janeiro, temos aqui então o compromisso. Então, este aspecto visual vai ter então datas, novamente, vamos retirar, vou colocar aqui uma descrição do compromisso, por exemplo. Vamos aplicar então agora um aspecto visual, mas a estrutura do calendário está feita, ok? Então vamos aplicar aqui, por exemplo, um preenchimento não, um tipo letra a negrito, pode ser o verde, ok? Um limite superior e inferior, ok? Vamos aplicar o pincel de formatação e aplicar também aqui, nesta parte. Estas células não precisam, como é óbvio. Limpar. Descrição um bocadinho maior e vamos pôr menos espaço aqui para o nosso calendário. Vou reduzir ligeiramente aqui as nossas células. Então, vou copiar esta célula cá para baixo para acrescentar aqui uma zona de notas. Esta zona de notas pode ser apenas uma caixa de texto onde podes inserir algumas notas, por isso vou só inserir uma caixa de texto. Vou utilizar a tecla Alt para preencher a minha caixa de texto e ficar ajustada às margens do meu documento. Ok, às margens do documento, às linhas grelha, neste caso. Vou formatar a forma para apresentar, por exemplo, aqui um efeito com sombra na parte superior. Ok, parece-me bem. E vou pôr o aspecto desta coluna M assim também mais pequeno, porque o meu calendário vai ser só esta parte e por isso o resto das células nem vão aparecer. Então vamos lá inserir a nossa imagem. Vamos supor que temos aqui a nossa imagem, vou aumentar aqui um bocadinho, e a imagem vai ser colocada nesta célula, que vai ser uma única célula, ok? A função imagem tem a particularidade de poderes colocar uma imagem dentro de uma célula. Claro que podias inserir a imagem e colocá-la com a tecla Alt ajustada, mas a função imagem é muito simples, e eu vou utilizar então a função image, imagem, neste caso. Vamos lá escrever em português, imagem, ok? E de certa forma o único argumento obrigatório é o link para a imagem, ou seja, o hiperlink tem que ser uma ligação. Neste caso eu tenho a palavra link
imagem, que é o nome que tem. Podes colocar um texto alternativo, é aquele Alt Text, e depois podes definir também o dimensionamento. Vou-te só demonstrar aqui algumas opções. Ou ajustas a célula, ou preenches a célula toda, mas aqui depois o dimensionamento não fica bem, ou seja, não mantens a proporção. Podes manter o tamanho original da imagem e podes colocar um tamanho personalizado, neste caso uma altura e uma largura. Mas se não colocares nada, ele coloca dentro da célula e ajusta à nossa célula. A minha imagem é transparente, por isso eu vou só colocar aqui um fundo mais escuro, para se poder ver então aqui o logotipo, e inclusive posso esticar aqui um bocadinho, ou pôr um bocadinho mais pequeno, alinhar a meio, e tenho então a minha imagem aqui colocada. Então o calendário está praticamente feito. Vou pegar aqui nestas colunas, Ctrl Shift seta para a direita, esconder, ocultar, e aqui Ctrl Shift seta para baixo e ocultar as nossas linhas. O que é que podemos fazer aqui? Vamos tirar as linhas de grelha, por exemplo, podemos tirar as linhas de grelha, e relativamente aqui aos compromissos podemos tentar pôr um aspecto visual com algumas linhas. Vamos formatar o alinhamento, limite, um traço interrompido, por exemplo, aqui não, aqui e aqui, faço OK, e temos então aqui os nossos compromissos. Se quiseres, podes definir o esquema de página, configurar a página, definir a folha com a área de impressão, para definir logo a tua área de impressão. Vamos só tentar ajustar horizontal, alinhar as margens ao meio e pré-visualizar para ver como é que ficaria o calendário impresso. Como podes ver, tens então o mês, selecionas o mês, colocas este calendário, colocas alguns compromissos e se quiseres podes inclusive imprimir, muito simples, para teres então o teu calendário dinâmico, o que significa que se colocares, por exemplo, agosto, tens então os feriados de agosto, os dias úteis de agosto, colocas algum compromisso, 18 ou 19 do 8, esse compromisso aparece, podes colocar uma descrição e tens um calendário super fácil para poderes aplicar. Ora, aí está, este foi o primeiro tutorial deste ano. Acho que faz sentido mostrar um calendário porque começas a fazer os planeamentos para o próximo ano e então desta forma consegues ter um calendário que podes utilizar como modelo, guardas como modelo, partilhas com outras pessoas e de certa forma consegues adaptar a qualquer mês e a qualquer ano. Se gostaste do artigo e do tutorial, não te esqueças que eu vou ter também um artigo técnico onde vou mostrar todos esses passinhos, por isso podes sempre ver o artigo juntamente com o tutorial. E se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal do YouTube, não te esqueças de subscrever. E nós vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá!